Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos para a correção aí da nossa atividade de geometria. Nós estamos aí, né, calculando a quantidade de diagonais aí de um polígono regular, certo? E nessa primeira questão aí, pediu para vocês calcularem aí o número de diagonais aí de um polígono de letra A, 3 lados. Então, pessoal, nós sabemos, né, que não existe, né, diagonais em um polígono de 3 lados, né? Já que quando você está ali, ó, traçando as diagonais de um polígono, né, você não pode traçar diagonais de seus vértices consecutivos e nem dele próprio. Então, se você tem aqui, ó, um triângulo, como que você vai puxar uma diagonal desse vértice, né? Você não tem condições. Ó, é consecutivo e da mesma forma que desse vértice também, ó, consecutivo, consecutivo. Então você não tem como traçar diagonais em um polígono de 3 lados, tá ok? Então não existe. Certo, pessoal? Agora de um polígono de 4 lados. Aí não precisa nem fazer cálculo que a gente já sabe de cabeça, né? Um polígono de 4 lados ele tem duas diagonais. Ok, pessoal? Duas diagonais. Agora nós temos aí o polígono de 30 lados, né? Então assim fica difícil da gente saber de cabeça. Alguns a gente sabe, mas outros não. Então a gente tem que apelar aí, né, para a formulazinha. Então diagonais é igual a n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Aí nós vamos agora substituir, né, esse n aqui pela quantidade de lados 30. Então nós vamos dar igual aqui e dar prosseguimento. Então n vale 30, então tá aqui. Aí vem vezes 30 no lugar de n novamente, menos 3, fecha, dividido por 2. Aí nós vamos ter 30, né? Nós vamos conservar a multiplicação. Vamos fazer 30 tira 3, que é igual a 27. E essa multiplicação, né, vai ficar ainda dividida por 2. Se você efetuar o cálculo aí de 30 por 27, você vai encontrar aí o resultado 810. Ó, e aí você vai dividir agora 810 por 2. Se você dividir, você vai encontrar 405, ó. Aqui, 405 diagonais. Certinho? Diagonais. Beleza? Aí nós vamos agora para calcular o de 11 lados, né? Então vamos ver. Diagonais é igual, aí a fórmula, né? N vezes n menos 3. Tudo isso dividido por 2. No lugar de n vamos substituir por 11, então vai ficar 11 vezes... Aí vem 11 menos 3, fecha, tudo isso dividido por 2. Aí nós vamos descer o 11, ó, conservar o 11, a multiplicação, vamos resolver aqui 11 tira 3, que é igual a 8. A multiplicação continua dividida por 2, 11 vezes 8 é 88, e aí dividido por 2, que é igual a 44. Então são 44 diagonais. Beleza, pessoal? Prontinho. Aí nós temos agora uma segunda questão, né, que diz o seguinte, ó. Qual é o ângulo interno de um polígono regular com 5 diagonais, pessoal? Olha aí. Ó, a pergunta, qual é o ângulo interno? Ele quer saber a medida desse ângulo interno desse polígono regular que possui 5 diagonais. Então aqui, pessoal, você tem que saber qual é o polígono, né, que possui 5 diagonais aí no cálculo. Né? E a gente sabe que esse polígono que tem 5 diagonais é o pentágono. Né? É o único polígono que o número de diagonais é igual ao número de lados. Né? Então nós sabemos então que n é igual a 5, ou seja, o número de lados é igual a 5, assim como as suas diagonais também são 5.
Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos agora, através, né, da soma dos ângulos internos, descobrir, né, qual é essa soma e depois nós vamos dividir pela quantidade de lados 5 e encontrar aí cada ângulo individual, né? Já que por ele ser regular, né, ele possui todos os ângulos aí iguais. Então vamos lá, então a soma é igual, aí nós vamos pegar aqui, ó, n menos 2 multiplicado por 180. Foi o assunto anterior que a gente trabalhou aí, né? Então a soma é igual, vamos ver? No lugar de n eu vou colocar aqui 5, aí vem menos 2, tudo isso vezes 180. Então a soma é 5 tira 2, 3. 3 vezes 180. Então a soma é igual. Se você multiplicar, né, 180 por 3, vai dar 540. Então a soma desses ângulos aí é 540 graus. Beleza? Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o 540 e vai fazer uma divisão aí pelo número de lados, que consequentemente, né, também é o número de ângulos, então 5. E aí dividindo, 5 dividido para 5, 1. 1 vezes 5, 5 para 5 nada, desce o 4. Não dá para dividir, então vou ter que descer mais 1, mas aí eu tenho que acrescentar um zero aqui. 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então, pessoal, ó, cada ângulo interno mede 108 graus, beleza? Quem fez assim está correto. Próxima questão. Bom, olha só, pessoal. Essa questão 16, né, seria a questão número 2. Então, eu acabei corrigindo aí a 17, que seria a número 3, né? Então, foi trocado aí, mas não tem problema não. Então, olha aí. Será que existe um polígono com, letra A, 18 diagonais? Pessoal, ó, a resposta é não. Por quê? Nós sabemos que existe um polígono, né, que tem 14 diagonais, que é, no caso, o heptágono, né? Um polígono de 7 lados, ele tem 14 diagonais. E temos também o 20, que é o do octógono. Logo, não existirá aí um polígono que vai ter 18 diagonais, porque o de 7 lados, né, possui 14 e o de 8 possui 20. Então, como 14 aí é menor do que 18 e 18 é menor do que 20, né, não vai ter aí um polígono que vai possuir 18 diagonais. E como que eu vou descobrir isso aí? Só se você fazer aí uma base, né? Se você chegar no polígono de 14 lados e calcular a quantidade de diagonais, você vai encontrar, né, o 14, ok? Se você pegar, quer dizer, um polígono de 7 lados, se você pegar um polígono de 7 lados e calcular aí suas diagonais, vocês vão encontrar 14 diagonais. Assim como se você pegar o octógono e calcular as diagonais, você vai encontrar 20. Então, se o de 7 lados tem 14, né, e o de 8 possui 20, então eu não tenho como achar um de 18 diagonais. Certo, pessoal? Agora o de 27 diagonais. Foi exercício anterior, nós já calculamos isso aí. Sim, existe um polígono de 27 diagonais, né? E é o de 9 lados. Se você calcular aí o número de diagonais de um polígono de 9 lados, você vai encontrar aí 27 diagonais. Agora, 48 diagonais, a resposta também é não. Por quê? Se você calcular as diagonais de um polígono de 11 lados, vocês vão achar 44, beleza? E se vocês calcularem um polígono de 12, então na sequência, o de 11 dá, o de 11 dá 44, né? E o de 12 dá 54. Então, se o de 11 e o de 12 é diferente de 48, né? Ou seja, o 48 aí, né, tá no meio termo, então você não consegue, não tem como, né, você ter um polígono aí com 48 diagonais, ok? Mas isso aí requer tentativas. Ok, pessoal? Vocês vão chegar aí, vão calculando as diagonais aí mais próximas de 48. Quando vocês chegarem no polígono de 11 lados,
vocês vão ver que ele vai possuir 44 diagonais. E o de 12, 54. Então 48 vai estar entre o 44 e o 54. Então não vamos ter aí um polígono com 48 diagonais. Ok, pessoal? Quarta questão. O que pede na quarta questão aí, ó? E última. Pede assim, eu descer aqui para vocês verem. Determine o número de diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos internos é 2.340. Vamos lá para o rascunho. Bom, então anotei a soma, né? A soma dos ângulos internos é 2.340 graus. E aí o que nós vamos ter que fazer aí? Como ele quer saber a quantidade de diagonais, né, de um polígono que contém essa soma dos ângulos internos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar a fórmula da soma a fim de determinar o número de lados. Então, conhecendo a soma, eu consigo achar o número de lados. E aí o que eu faço? Depois que eu encontrar esse número de lados, eu calculo as diagonais. Beleza? Vamos lá então. Então, no lugar da soma, eu vou colocar 2.340, certinho? E isso é igual. Aí nós vamos agora, ó, descer o n menos 2 vezes 180. Então, seu papel foi o quê? Substituir a soma por 2.340. Então, vamos lá. Vamos descer o 2.340 novamente, que nós vamos aplicar a distributiva aqui, ó, e calcular essa multiplicação. Então, n vezes 180 é 180n, menos com mais é menos, 2 vezes 180, 360. Aí, letras de um lado, números do outro, pessoal, não convém eu passar o 180 para o primeiro membro, porque senão ele vai menos, e aí depois você vai ter que fazer aquela multiplicação por menos 1, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos descer o 2.340, passar o 360 de menos, que ele vai mais, para o primeiro membro, e aí tudo isso fica igual a 180n. Aí nós vamos agora somar. Então, 2.340 com 360 vai dar o quê? 2.700. Isso é igual 180n. Então nós vamos agora n, vamos fazer logo a inversão, né? Então já sei que o 180 vai passar dividindo. Então desce o 2.700, quem passa dividindo é o 180. A divisão de 2.700 por o 180, se você fizer, você vai encontrar aí 15. Ó, então tem 15 lados esse polígono. Ok, pessoal? Então, através da soma aí, né, que ele ofereceu para você dos ângulos internos, aí você utiliza a fórmula da soma e você acha os lados, que são 15 lados. Então, agora eu vou calcular essas diagonais aí. Então, diagonais é igual, lembra da fórmula, né? N vezes n menos 3 dividido por 2. Então, as diagonais vão ser, número de lados é 15 vezes 15 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, as diagonais vão ser, vou descer aqui o 15, o vezes, e vou fazer 15 tira 3, que é igual a 12. Tudo isso fica dividido por 2. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? 15 vezes 12. Quando você multiplicar o 15 pelo 12, você vai encontrar os 180. 180 dividido para 2, você vai encontrar aí 90. Então, são 90 diagonais. Ok, pessoal? Um cálculo um pouco extenso aí, ó, mas nada difícil, é só prestar atenção. Ofereceu a soma dos ângulos internos, você tem condições de encontrar o número de lados. Encontrou o número de lados resolvendo aí a equaçãozinha, né? Encontrou 15 lados. Depois você encontra as diagonais aí de um polígono com essa quantidade de lados que é 15. E aí você encontra aí 90 diagonais, certinho? Beleza então.